Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos orar nesse instante e pedir a Tua presença sobre nossa vida, sobre o ensino da Tua palavra, para que aprendamos mais sobre a fé de homens do passado, sobre como devemos viver a nossa vida, vida que agrada a Ti. Nós pedimos que o Senhor se revele em nosso meio. Pedimos também, Pai, pela vida do Ronaldo, que está doente, que está internado. Pedimos que o Senhor abrevie esse tempo, que os antibióticos que ele está tomando possam curá-lo. Nós pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Nós vamos começar uma série de estudos olhando o Antigo Testamento, olhando principalmente o desafio que eles tinham em caminhar no deserto e manter a fé viva. Então a gente vai olhar os principais atributos e principais desafios que aqueles homens do passado precisavam e vamos nos aproximar dos desafios da nossa vida hoje, tá? Então, uma frase do Jim Elliot. Jim Elliot foi missionário no Equador, nos anos 50, para falar sobre a movimentação do cristão, a vida do cristão. Como é a vida do cristão? O que ele tem que fazer? Quais são as tarefas? Então, Jim Elliot, ele fala o seguinte: ao chegar o dia da nossa morte, nada mais devemos ter a fazer a não ser morrer. Para falar da vida, ele está fazendo referência à morte. A única coisa que nós temos que fazer quando chega o dia da morte é morrer. E se não chega o dia da morte, a gente faz qualquer outra coisa. Faz qualquer outra coisa. Então, ele estava falando isso para dizer, olha, tudo que estava ao meu alcance, dentro da minha capacidade, nos anos 50, no Equador, eu tive a oportunidade de fazer, eu fiz. Chegando o dia da morte, acabou, não preciso mais me angustiar, deveria ter feito. Não, eu tenho que pensar, cogitar nesse movimento enquanto nós estamos aqui vivos, né? Então, essa que era a ideia do Jim Elliot. Então, a Bíblia ela é repleta de desafios, e nós queremos começar a olhar Gênesis capítulo 12, versículo 1, para entender qual era o desafio de Abraão e começar a fazer algumas conexões entre o desafio e o resultado do desafio que Deus havia proposto. Então, abra aí, por favor, Gênesis capítulo 12, versículo 1. E vamos pensar juntos aí no desafio de Abraão. Se você encontrou, você pode ler, por favor? Só o primeiro. Ok. Saia da sua terra, terra dos seus parentes, e vá para uma terra que eu ainda lhe mostrarei. Qual é o desafio aí? Ou vários desafios, não sei, né? O que você vê de desafio para Abraão? Abraão estava em Ur, ele tinha que ir para Canaã. Canaã, ele não sabia que era Canaã ainda. Fala aí, Cláudio. Ok. Ele vai para um lugar... A pessoa obedecer à lei, à palavra de Deus, sem fé. Isso também é errado. Eu estou acertando, mas ainda assim a motivação está errada. Os fariseus faziam isso na época de Jesus. Eles eram religiosos e faziam questão de usar uma indumentária, né, os colares, um chapéu, os mantos, toda aquela coisa, uma corda que usava de cinto e tinha uns nós,
tinha uma série de apetrechos e andando sempre com o nariz empinado, porque a referência de religiosidade, de obediência à lei, eram esses caras. Só que a Bíblia está dizendo aqui em Romanos que a promessa que foi colocada a Abraão foi imputada a ele como justiça, não porque ele foi obediente. Ah, tá bom, Senhor, eu estou ouvindo, vou sair. Mas é porque ele teve fé de que Deus iria guiá-lo durante o caminho. Ele teve fé de que era realmente a voz de Deus e que ele estava garantido por isso. Então, por mais que ele tenha sido obediente, o principal fator que trouxe salvação a Abraão, de acordo com Paulo aos Romanos, aqui na Palavra de Deus, é o fato de que ele teve fé. Então, toda a salvação no Antigo Testamento, tanto quanto no Novo Testamento até a nossa época, não depende daquilo que nós fazemos, das obras. Depende da fé de que Cristo morreu na cruz do Calvário e morreu em nosso lugar. E o restante? O restante é o nosso esforço em agradar a Deus, obedecendo a palavra de Deus, a lei. Mesmo sabendo que não conseguiremos obedecer tudo ou a tudo. Mas nisso, Cristo, é por isso que Cristo veio para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Então, aqui começa uma trajetória que vai envolver muito mais fé do que simplesmente ouvir e cumprir. Quando nós lemos o texto de Gênesis capítulo 12, você fala assim, ó, Abraão ouviu e obedeceu. E o detalhe, né? Na época de Abraão, já não havia mais ninguém que cultuasse um único Deus, ou não havia mais ninguém relatado na Bíblia. Abraão era politeísta, ele tinha vários deuses, né? Se você olhar o capítulo 11 de Gênesis, você vai ver a descendência dele, vai sendo relatada. Terá, que era pai dele, e assim por diante, você vai vendo que é uma misturada. Ali o pessoal está muito distante daquilo que foi dado a Adão e Eva. Então, quando Abraão ouve isso, ele atua com fé, porque até então ninguém mais se falava do nome de Iavé. Vamos abrir agora Hebreus capítulo 6, do versículo 13 ao 15. Se você encontrar, você pode ler. Hebreus 6, 13 a 15. Seis. Então, essa é a confirmação de que Deus jurou por Ele mesmo, de que iria abençoar Abraão, a descendência dele, e essa foi a fé de Abraão, porque ele esperou com paciência. Então, olha só, são duas coisas diferentes que nós falamos aqui. Uma delas é o objetivo e o resultado, juntas. Objetivo e resultado. E a outra delas é o processo. Nós podemos chegar no mesmo objetivo, tendo o mesmo resultado, mas com uma motivação diferente. As motivações estão diferentes. Para Abraão, não era obedecer o mandamento de Deus, era desenvolver a sua fé de que Deus realmente iria guiá-lo até aquele resultado. Então, nem sempre alcançar um resultado positivo determina que o processo pelo qual nós alcancemos esse resultado agrada a Deus. Então, existe um ramo da filosofia que se chama pragmatismo, que diz o seguinte: qualquer coisa é aprovada desde que eu chegue naquele resultado. Então, não importa o que eu vou fazer
para chegar naquele resultado. Desde que chegue... exatamente. Os fins justificam os meios, né? Se eu cheguei naquele resultado, então não importa o que foi feito aqui. Então pense o seguinte, pense no lema do Maluf, né? Anos 90. Qual que era o lema do Maluf nos anos 90, nas campanhas? Eu roubo, mas faço. E hoje o Maluf, perto dessa galera que está no poder, ele é criança, de colo. Criança, porque, são bilhões da Petrobras, bilhões da construção, bilhões, cara, só fala de bilhões, né? Maluf é fichinha. Mas o que ele estava querendo dizer ali? Olha, os fins justificam os meios. O resultado de ter o viaduto do Chá, Ponte dos Nordestinos, Ponte do Piqueri, a marginal, a vicinal da marginal do Tietê, olha aí, está rodando. Não importa se eu tirei alguns milhões para o meu bolso. Importa que o paulistano pode trafegar aí. Não precisa fazer a volta lá em Pirituba. Ele pode, pegar... Espiritualmente é a mesma coisa. Se eu olhar que o que vale é o tráfego que Abraão cumpriu para chegar até Canaã, se eu olhar só isso, eu vou pegar muitos exemplos ruins de Abraão e vou considerar que esses exemplos ruins podem fazer parte da minha vida. Por exemplo, ele estava vindo com a família e chegou passando por uma parte do Egito, e aí o rei do Egito, lá o governador, um dos governadores do Egito, chegou e olhou Sara, que era muito bonita, e ele falou assim, olha, se eu falar que Sara é minha esposa, ele vai me matar, o rei vai me matar para ficar com você. Então a gente vai fazer o seguinte, quando o rei olhar para você, eu vou dizer que você é minha irmã. Porque se tiver algum tipo de abuso sexual que o rei pode exigir, pelo menos eu ainda estou vivo e depois a gente vai embora, a gente só está de passagem nesse caminho. Então eu vou dizer que não tem problema nenhum um abuso sexual numa situação da família, desde que o resultado seja chegar em Canaã, tudo bem. Consegue entender? É claro que Deus revelou ao rei que era ímpio, ao rei que não temia Deus, por conta de um olhar que Abraão tinha por Sara, e falou assim, por que você mentiu para mim? Porque ela é alguma coisa sua, ela é sua esposa, não é sua irmã, porque eu vejo como você olha Sara. E aí ele teme a Deus, que revelou isso para ele, e aí Abraão escapa ileso. Mas ele já tinha decidido fazer, era o combinado dele com Sara, de fazer desse jeito. Então, no meio do processo, se eu olhar a vida de Abraão, dizendo, ele chegou em Canaã, vamos usar a vida dele como exemplo, então nós vamos pegar maus exemplos. Lembra uma vez, pense aí, por exemplo, em Davi. Como Davi é chamado? Homem segundo o coração de Deus. O que esse homem segundo o coração de Deus já fez ou foi impedido de fazer? Fala aí para mim. É o quê? Assassinato, adultério, né? Quase que junto ali, né? Manda o marido da mulher para frente de batalha, o cara morre, ele já tinha engravidado a mulher do cara, né? Que era um general, e um general, tanto quanto na época de Davi, é um cargo de confiança, é o rei que dá o cargo e tal. O que mais? Desobedeceu fazendo um censo, Deus falou, vai para a guerra. Deixa eu ver se eu tenho soldado suficiente. E Deus falou assim, não precisa fazer contagem nenhuma. E ele vai lá e faz o censo. Depois, Deus cobra isso dele. Não vai para a guerra, fica em casa, no palácio, né? Qualquer semelhança com os nossos presidentes, reis, hoje, né, é mera coincidência. Então, veja que, mas eu posso, se eu olhar o processo, o resultado final, se o resultado final é que Davi é um homem segundo o coração de Deus e ele adulterou, então não tem problema nenhum eu adulterar.
se o resultado final é eu ser chamado homem segundo o coração de Deus, eu não tenho problema nenhum com esses fatores. A família quebrada, filhos, um matando o outro, estuprando a irmã, tal. Não tem problema nenhum, desde que no final eu seja chamado homem segundo o coração de Deus. Então, eu sempre tenho que olhar isso com a ideia da fé e não com a ideia do processo. A ideia do processo é pragmatismo, estou fora. Estou fora. Né? Não vem, eu não posso... nós não somos espíritas no sentido de que eu vou dar uma cesta básica, ou não deveríamos, né? Eu vou dar uma cesta básica para essa família aqui que precisa, eu dou uma cesta básica, tá ótimo, estou até aliviado. Não. A gente dá a cesta básica, a gente vê se a profissão da pessoa ali, a gente conhece alguém que tem esse profissional, se é um dependente químico, se o problema dele é realmente o trabalho ou é vagabundagem, eu tenho que ter. É um processo completo. Porque só entregar a cesta básica, só entregar a comida, que devemos fazer sim, mas eu estou falando do processo, a dimensão, como nós vamos chegar. Então, a gente vai começar a ver que não é o processo, mas é fé e o resultado. São dois âmbitos. Então, abra, por favor, Gênesis, volte lá um pouquinho, capítulo 12, versículo 10, e agora a gente vai ver se é só o resultado que nos interessa. Não, chegamos nesse assunto. Então, chegamos aqui, paramos. É esse o objetivo? É chegar em Canaã, paramos, então tudo bem. Não saímos mais daqui ou temos outras coisas. Gênesis capítulo 12, versículo 10, por favor. Ok. Então, Abraão estava com o objetivo de chegar em Canaã, chegou em Canaã, só que agora a Bíblia está dizendo que a terra teve fome e aí ele desceu até o Egito. Mas se a ordem é ir até Canaã, a terra prometida, se eu saio dessa terra prometida, não é pecado? Eu não estou desobedecendo a Deus? E agora? Então, olha só, não existe um limite da vida cristã em meio ao deserto. O objetivo ele pode ser alcançado em diversos momentos e sempre vai haver crescimento. Abraão estava lá, mas teve fome e ele sai da terra. Se nós parássemos ali, a gente ia falar assim, mas se Deus falou para o cara chegar até na terra, a terra prometida, ele deveria esperar lá para poder ver Deus operar um milagre. Como é que agora ele sai para ir para o Egito? Como é que agora ele vai abandonar a terra para voltar depois? Depois quando? Era para ele sair? Então, o resultado não indica parado. Não indica, olha, chegamos no resultado, agora nós paramos. Então, vamos pensar como igreja cristã mundial, né? Não a mundial do poder de Deus, né? Vamos pensar como igreja universal. Não universal, calma. Vamos pensar como a igreja geral, que é global, né? Que eu acho que essas não têm nome ainda, igreja geral global. Então, pensa o seguinte, nós temos um objetivo, comprar um imóvel, que até agora não tivemos resposta da engenharia. A engenharia já veio vistoriar o imóvel para dizer positivo ou negativo quanto à compra. E aí nós temos esse objetivo. Então vamos supor que Deus, nessa semana, nos agracie com a resposta positiva. Então a gente passa para o contrato, do contrato a gente passa para as assinaturas, registro na escritura, paga-se os vendedores, chegamos, o imóvel está comprado. Ok. Aí a gente vai fazer o quê?
construção de novo. Aí vamos lá, projeto e tal. Aí daqui, vamos dizer que a gente, correu demais, em 2 anos tem o projeto finalizado. Isso é muito, para a igreja é muito rápido, viu? Eu estou sendo assim, mega blaster otimista. 2 anos o projeto lá, pavimentos, tal, som, tá tudo lindo. Aí a gente olha para a construção e fala assim, agora a gente pode parar um pouquinho, né? De cortar lona, de fazer cavar buraco. Não, agora a gente pode parar e descansar. Porque chegamos no objetivo. Mas a gente pode dizer isso, afirmar isso, dizendo, chegamos no objetivo local, mas não no objetivo global. Ainda tem pessoas que precisam ouvir do Evangelho do outro lado do mundo, ou mesmo aqui no Brasil, lá na região norte, entre os sertanejos e assim por diante. Então, sempre nós podemos ter um objetivo de oração, inclusive isso é espiritual, de uma compra de um lugar, porque recebemos essa oferta, então podemos ter esse objetivo. Mas esse objetivo ele não é final. Então Abraão poderia sair de Canaã sem nenhum questionamento, sem nenhum problema. Não é esse o problema que estava acontecendo. Algo chegou a Abraão e Abraão foi obrigado a procurar alimento no Egito. Sim, Selene. Uhum. Uhum. A capacidade que ele tinha de se arrepender. É um pacote, né? Fé e arrependimento caminham muito próximos. Então, aí vamos mudar um pouco esse está correto. De novo, está correto, mas qual é a motivação do coração, o processo? Está correto um general ir para a guerra? Está correto, mas não o rei mandando para ficar com a mulher dele. Então, quando eu olho o texto, eu não posso admitir que esse é o melhor exemplo. Como é que ele é chamado homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha uma capacidade tremenda de, quando confrontado por Deus ou pelo homem de Deus, de se arrepender. É comigo. Ele não tinha, sabe, coisa de brasileiro? Não, mas tem que ver. Cara, você está fazendo isso aqui de errado. Não, mas veja bem. Quando não, coloca o outro ainda, né? Aí, olha, o Jefferson está fazendo um negócio. Ô, Jefferson, você está fazendo isso aí errado. Não, mas, cara, e o Cleiton? Cleiton também fazendo. Além de não assumir aquilo que estava fazendo e se arrepender, ainda coloca o outro. Não, mas o Cleiton também faz, ninguém falou nada. Aí tu... Então, a gente precisa desenvolver essa capacidade de olhar para nós mesmos quando somos confrontados pela palavra de Deus, por alguém usado por Deus ou pelo próprio Deus. Temos que ter a capacidade de dar um passo atrás e falar assim, não, meia culpa, é comigo. Então, é claro, o melhor exemplo de fé não é Abraão, não é Davi, mas a história ela tem que ser contada a partir de Jesus, que foi homem perfeito, 100% homem, 100% Deus. Porque senão, se o camarada ler o texto e ele cumprir rigorosamente as leis da palavra de Deus, mas sem ter a Cristo, ele vai falar assim, não, essa Bíblia aqui eu não quero seguir, Deus mandou matar não sei quem,
o tal do Elias sobe numa carruagem de fogo. Não, tem muita... Não, eu não quero. Então, assim, não é só ser alfabetizado. Olha, a Bíblia tem um texto... não é que ele não descumpriu as promessas continuaram, né? Embora eles fossem pecadores. Tem textos mais polêmicos, né? Todos nós iremos ressuscitar até o ímpio para a destruição. E isso reflete a glória de Deus. Uau! É um texto pesado. Se a gente olhar com nossa perspectiva de justiça, Deus tem prazer na morte do justo. Está lá todo mundo chorando, a família chorando pelaquela pessoa lá, o crente, né? Vamos supor, eu morri, aí está a igreja, espero, né? A igreja chorando, o pastor morreu. Tá, espero. Pastor morreu, tal. E a Bíblia diz, olha, Deus tem prazer na morte do justo, porque ele sai do ambiente de pecado e vai para um ambiente de perfeição. Gabriel e Felipe, vocês sabem que os adolescentes estão aqui, beleza? E vai para um ambiente de perfeição, onde não tem mais choro, pranto, não tem mais pecado, não tem mais imperfeição. Então, somos nós que somos egoístas, né, no final das contas, de forma ulterior, né, de última consideração, que lamentamos assim, né? Porque também nós não fomos preparados para a morte, nós não fomos criados por Deus para experimentar a morte. Vamos ver mais um texto? Abre aí, por favor, Gênesis 41, deixa eu ver o horário. Ih, rapaz, não cheguei nem na metade da discussão ainda. 41, versículos 54 a 57. Gênesis 41, 54 a 57. Outra pessoa lê, por favor, Gênesis 43, 1 e 2. 41, 54 e 57. Gênesis 43, 1 e 2. E o outro, abra, por favor, Êxodo 5, 1. Ok. 43, 1 e 2. Aí eu já explico tudo uma vez e a gente ora finalizando. Isso, só 2. Êxodo 5, 1. Ok, então olha só que interessante. Se a promessa e o exercício da fé fosse só chegar em Canaã, só chegar na terra prometida, então Abraão teria cumprido, e cumpriu mesmo, mas não é o processo de chegada, é o processo da fé, de confiar de que Deus o levaria lá. Teve fome, capítulo 12, saiu. Aí Abraão teve filhos lá, Isaac, Jacó, tal. E aí Isaac depois Jacó. Aí os 12 filhos apronta aquela com José. José vai para o Egito. Depois de passadas décadas, se tornou vice-governador. E aí teve fome de novo.
naquela região do Oriente Médio. Então o pessoal vem até o Egito novamente. Jacó já tem o nome trocado há algum tempo já, né, para Israel. Ele chega até o Egito para comprar, negocia. O vice-governador é José, e aí parece que está tudo certo. Se eu disser que a fé era só alcançar a cidade prometida, então eu tenho que assumir que agora os descendentes de Abraão estavam em pecado, porque agora eles estão vivendo no Egito. Se eu ler o capítulo 1 de Êxodo, diz que eles chegam lá e viveram muito tempo lá e se multiplicaram até o momento que Faraó, um dos faraós, depois de alguns anos, viu que o povo judeu, o povo hebreu, era muito grande, e aí começou a mandar matar as crianças e tudo mais, porque a galera estava ficando forte. E aí começou a escravizar aquela galera também. Aí você pensa o seguinte, quando chega no capítulo 5 de Êxodo, Moisés vai pedir para Faraó para deixar o povo ir. Se fosse só a cidade, como deveria ser o pedido de Moisés? Olha, deixa o povo ir, porque nós precisamos voltar para Canaã, a terra prometida, e adorar a Deus lá, porque a promessa é lá, Canaã, desde Abraão. A promessa é lá. Passaram-se aí pelo menos 500 e pouquinhos anos. Não é isso que Moisés pede. O povo precisa adorar no deserto. É isso. É claro que depois eles vão fazer a trilha novamente e chegar na terra prometida, porque, afinal de contas, é a terra que mana leite e mel. Mas perceba que a dinâmica da vida cristã, ela é movimento sempre, sempre. Nos Estados Unidos, as igrejas, como tem muitos cargos, muitas profissões lá, que você recebe tudo no começo do ano e você trabalha o restante do ano, então, isso não funcionaria no Brasil, né? Pense aí, o presbítero Wilson tem lá um funcionário na empresa dele, fala assim, amigão, eu vou te pagar o ano inteiro, tá bom? Tá aqui, ó, vamos supor que dê 60 mil reais. Aí, ó, tá aqui, ó, 60 mil reais, agora você trabalha para mim o ano inteiro. Não, no outro dia o camarada, ó, vai embora. Some do mapa. Não seria assim? Você está exagerando. Está exagerando. Pô, por muito menos o cara inventa atestado, imagina. Mas nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos, a boa parte das profissões, o cara paga por ano, aí ele vai lá, paga uma aproximação do ano de energia elétrica, do ano do gás, do ano da água. Então ele paga tudo no começo do ano. O que sobra, ele faz uma conta rápida das compras ali, e aí ele vai começando a guardar dinheiro, investir, bolsa de valores e assim por diante. Então é muito natural isso nos Estados Unidos. Aí a igreja também, muitas igrejas seguem esse padrão. Olha, nossa prospecção é de que nós gastaremos esse ano $150 mil. A galera recebeu a grana no começo, dizimou, ofertou, chega no segundo mês, gente, nós chegamos na cota, você não precisa mais ofertar nem dizimar, porque nós já pagamos todas as contas da igreja. Já temos uma reserva para os pastores, para a banda e tal, já está tudo pago. Só que eles chegaram em Canaã. Só que a vida não para em Canaã. A vida não é o conforto do ar-condicionado ou da construção e ficar só pagando as contas localmente. A vida cristã, ela é para além do espaço da igreja. E agora, o que faremos mais? Construímos isso. E agora, qual é o próximo passo? Compramos, construímos, está tudo bonito lá. E agora, e qual é o próximo passo? O que Deus quer de nós? Tem que existir esse movimento, porque senão a gente vai começar a ter igreja nas paredes cheias de espelhos, né? Em que eu já falei isso aqui, em que nós vamos olhar, nossa, como nós somos bonitos, somos grandes, olha a construção moderna, tal. Ao invés de termos janelas para olhar o mundo e falar assim,
cara, a gente precisa ir ali, ali, ali. E as pessoas de lá olharem pela janela e falam assim, eu tenho que estar ali, eu tenho que estar junto com aquela galera, porque eles entenderam o movimento de salvação e eu preciso disso também. Isso é só metade da história, então semana que vem a gente continua e a gente vai pegar muitas dessas coisas para que a gente entenda que a nossa fé, ela é para além de só o resultado. Ela avança num movimento espiritual em que vai nos trazendo maturidade. Ok? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa aula de escola bíblica, obrigado pela leitura da Tua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe nesse café que teremos agora e nos abençoe também logo mais no culto. Traga, Senhor, seguras as pessoas que precisam ouvir a Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. É isso. Deus abençoe. Vamos tomar um cafezinho, né, com um pouco de atraso.